Oi, pessoal! Mais uma vez, bom dia. Hoje eu vou continuar contando as histórias que constam no livro do Ler e Escrever. Hoje é a atividade número 2. O conto é O Soldadinho de Chumbo. De acordo com o que está aqui, é a página 97 do livro do aluno. Tá assim, conto, O Soldadinho de Chumbo. A sua professora lerá mais um conto, O Soldadinho de Chumbo. Vamos acompanhá-lo. Eu acredito que a primeira história, que foi do João e Maria, vocês ainda não estavam com o livro, mas eu acredito que nessa a grande maioria já esteja com o livro. Caso não esteja com o livro, não tem problema, pode escutar a história e numa outra oportunidade acompanhar a leitura junto com o livro. Tudo bem? Então vamos lá. O Soldadinho de Chumbo. A história que eu vou contar, ela foi baseada no escritor Hans Christian Andersen. A tia Michelle está aqui organizando para ver se para o mínimo possível, para que fique bem legal essa gravação. O Soldadinho de Chumbo. Numa loja de brinquedos, havia uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos, pois haviam sido feitos com o mesmo molde. Apenas um deles era a perneta, como fora o último a ser fundido. Faltou chumbo para completar a outra perna, mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre a única perna e não fazia feio ao lado dos irmãos. Esses soldadinhos de chumbo eram muito bonitos e elegantes, cada qual com seu fuzil ao ombro, a túnica escarlate, calça azul e uma bela pluma no chapéu. Além disso, tinham feições de soldados corajosos e cumpridores do dever. Os valorosos soldadinhos de chumbo aguardavam o momento em que passariam a pertencer a algum menino. Chegou o dia em que a caixa foi dada de presente de aniversário a um garoto. Foi o presente de que ele mais gostou. Que lindos soldadinhos! Exclamou maravilhado, e os colocou enfileirados sobre a mesa, ao lado dos outros brinquedos. O soldadinho de uma perna só era o último da fileira. Ao lado do pelotão de chumbo erguia-se um lindo castelo de papelão, um bosque de árvores verdinhas em frente. Havia um pequeno lago feito de um pedaço de espelho. A maior beleza, porém, era uma jovem que estava em pé na porta do castelo. Ela também era de papel, mas vestia uma saia de tule bem franzida e uma blusa bem justa. Seu lindo rostinho era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com pequenina pedra azul. A atraente jovem era uma bailarina, por isso mantinha os braços erguidos em arco sobre a cabeça, com uma das pernas dobradas para trás. Tão dobrada, mas tão dobrada, que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e logo se apaixonou, pensando que, tal como ele, aquela jovem tão linda tivesse uma perna só. Mas é claro que ela não vai me querer para marido, pensou entristecido o soldadinho, suspirando. Tão elegante, tão bonita, deve ser uma princesa, e eu? Nem cabo sou, vivo numa caixa de papelão junto com mais 24 irmãos. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos na caixa, mas não percebeu que aquele de uma perna só caíra atrás de uma grande cigarreira. Quando os ponteiros do relógio marcaram meia-noite, todos os brinquedos se animaram e começaram a aprontar 1001, uma enorme bagunça. As bonecas organizaram um baile, enquanto o giz da lousa desenhava bonequinhos nas paredes. Os soldadinhos de chumbos fechados na caixa golpeavam a tampa para sair e participar da festa, mas continuavam prisioneiros. Mas o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar em que haviam sido colocados. Ele não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa criatura
Queria ao menos tentar conhecê-la para ficarem amigos. De repente, ergueu-se da cigarreira um homenzinho muito mal encarado. Era um gênio ruim, que só vivia pensando em maldades. Assim que ele apareceu, todos os brinquedos pararam, amedrontados, pois já sabiam de que se tratava. O geniozinho olhou à sua volta e viu o soldadinho, deitado atrás da cigarreira. Ei, você aí! Por que não está na caixa com seus irmãos? Gritou o monstrinho. Fingindo não escutar, o soldadinho continuou imóvel, sem desviar os olhos da bailarina. Amanhã vou dar um jeito em você, você vai ver, gritou o geniozinho enfesado. Pode esperar. Depois disso, pulou de cabeça na cigarreira, levantando uma nuvem que fez todos espirrarem. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só que estava caído atrás da cigarreira e os arrumou perto da janela. O soldadinho de uma perna só, como de costume, era o último da fila. De repente, a janela se abriu, batendo fortemente as venezianas. Teria sido vento ou o geniozinho maldoso. E o pobre soldadinho caiu de cabeça na rua. O menino viu quando o brinquedo caiu pela janela e foi correndo procurá-lo na rua, mas não o encontrou. Logo se consolou. Afinal, tinha ainda os outros soldadinhos e todos com duas pernas. Para piorar a situação, caiu um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpou um pouco, chegaram dois moleques. Eles se divertiam pisando com os pés descalços nas poças de água. Um deles viu o soldadinho de chumbo e exclamou: Olhe, um soldadinho! Será que alguém jogou-o fora porque ele está quebrado? Está um pouco amassado. Deve ter vindo com a enxurrada. Não, ele está só um pouco sujo. O que nós vamos fazer com um soldadinho só? Precisaríamos pelo menos de meia dúzia para organizar uma batalha. Sabe de uma coisa? Disse o primeiro garoto. Vamos colocá-lo num barco e mandá-lo para dar a volta ao mundo. E assim foi. Construíram um barquinho com uma folha de jornal. Colocaram o soldadinho dentro dele e soltaram o barco para navegar na água que corria pela sarjeta. Apoiado em sua única perna, com fuzil ao ombro, o soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio. O barquinho dava saltos e esbarrões na água lamacenta. Acompanhado pelos olhares de dois moleques que, entusiasmados com a nova brincadeira, corriam pela calçada ao lado. Lá pelas tantas, o barquinho foi jogado para dentro de um bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, em uma imensa escuridão, com o coração batendo fortemente. O soldadinho voltava todos seus pensamentos para a bailarina, que talvez nunca mais pudesse ver. De repente, viu chegar em sua direção um enorme rato de esgoto, olhos fosforescentes e um horrível rabo fino e comprido, que foi logo perguntando: Você tem autorização para navegar? Então, ande, mostre-a logo, mostre logo, sem discutir. O soldadinho não respondeu, e o barquinho continuou seu incerto caminho, arrastado pela correnteza. Os gritos do rato do esgoto, exigindo autorização, foram ficando cada vez mais distantes. Enfim, o soldadinho viu ao longe uma luz e respirou aliviado. Aquela viagem no escuro não o agradava nem um pouco. Mal sabia ele que, infelizmente, seus problemas não haviam acabado. A água do esgoto chegara a um rio. Com um grande salto, rapidamente as águas agitadas viraram o frágil barquinho de papel. O barquinho virou e o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, engoliu-o. O soldadinho se viu novamente numa imensa escuridão, espremido no estômago do peixe, e não deixava de pensar em sua amada.
O que estará fazendo agora a linda bailarina? Será que ainda se lembra de mim? E se não fosse tão destemido, teria chorado lágrimas de chumbo, pois seu coração sofria de paixão. Passou-se muito tempo, quem poderia dizer quanto? E de repente a escuridão desapareceu e ele ouviu quando falavam: "Olhe, o soldadinho de chumbo que caiu da janela!" Sabem o que aconteceu? O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma cozinheira. E por cúmulo da coincidência, não era qualquer cozinheira, mas sim a que trabalhava na casa do menino que ganhara o soldadinho no aniversário. Ao limpar o peixe, a cozinheira encontrara dentro dele o soldadinho, do qual se lembrava muito bem, por causa daquela única perna. Levou para o garotinho que fez a maior festa ao revê-lo, lavou com água e sabão para tirar o fedor de peixe, endireitou a ponta do fuzil, que amassara um pouco durante aquela aventura. Limpinho e lustroso, o soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa em que estava antes de voar pela janela. Nada estava mudado. O castelo de papel, o pequeno bosque de árvores muito verdes, o lago reluzente feito de espelho, e na porta do castelo, lá estava ela, a bailarina, sobre uma perna só, com os braços erguidos acima da cabeça, mais bela do que nunca. O soldadinho olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado. Ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. Ele desejava conversar, mas não ousava, sentia-se feliz apenas por estar novamente perto dela e poder contemplá-la. Se pudesse, ele contaria toda a sua aventura, com certeza. Com certeza, a linda bailarina iria apreciar sua coragem. Quem sabe até se casaria com ele. Enquanto o soldadinho pensava em tudo isso, o garotinho brincava tranquilo com o peão. De repente, como não foi, é caso de se pensar se o gêniozinho ruim da cigarreira não metera seu nariz. O garotinho agarrou o soldadinho de chumbo e atirou na lareira, onde o fogo ardia intensamente. O pobre soldadinho viu a luz intensa e sentiu um forte calor. A única perna estava amolecendo e a ponta do fuzil envergava para o lado. As belas cores do uniforme, o vermelho escarlate da túnica e o azul da calça perdiam suas tonalidades. O soldadinho lançou um último olhar para a bailarina, que retribuiu com silêncio e tristeza. Ele sentiu então que seu coração de chumbo começava a derreter, não só pelo calor, mas principalmente pelo amor que ardia nele. Naquele momento, a porta escancarou-se com violência e uma rajada de vento fez voar a bailarina de papel diretamente para a lareira, bem junto ao soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, a arrumadeira, ao limpar a lareira, encontrou no meio das cinzas um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho, fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina de papel, só restou as minúsculas pedras azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros. Essa história foi tirada da fonte da Secretaria de Educação de São Paulo, do livro Ler e Escrever, livro de textos do aluno da 7ª edição, São Paulo, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, de 2013. Adaptado pela Secretaria de Educação do MEC de Brasília, livro do aluno de Brasília, Fundescola de 2000, volume 1 e 2. Espero que tenham gostado dessa história. Eu vou deixar mais uma atividade com essa história. Eu gostaria que as meninas desenhassem as bailarinas e os meninos desenhassem o bonequinho de chumbo. Mas tia, onde eu desenho? Pode desenhar na página do livro mesmo. Pode desenhar do lado da história que você acabou de ouvir.
na história do Soldadinho de Chumbo. Um beijo e até a próxima!